Olá pessoal do sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula de ciências naturais, onde nós vamos falar do primeiro grupo de plantas. São chamadas de briófitas. As briófitas, do grego, brai significa musgo e fito significa planta, formam o filo considerado mais próximo do ancestral do reino Plantae, sendo as plantas mais simples conhecidas. Apresentam um tipo de reprodução totalmente dependente de água. Por isso, elas vivem sempre em ambientes úmidos e sombreados, sempre perto de rios, de lagos, rochas perto da água, sempre. Por quê? Ela precisa da água para se reproduzir. Então, normalmente a gente leva uns escorregão quando está passando no bosque, é o que a gente chama às vezes de lodo. Então, na verdade, o lodo é uma planta bem pequenininha, né? E como ela está sempre úmida, sempre cheia de água, acaba ficando escorregadio. Elas geralmente vivem em ambientes úmidos e sombreados, pois seu ciclo de vida está diretamente relacionado com a presença da água. Por isso, eles acreditam que as briófitas sejam o primeiro grupo mais próximo das algas na evolução das plantas. Porque eles acreditam que as plantas terrestres tenham se evoluído das algas. Então, as algas eram todas praticamente aquáticas, seja marinha ou de água doce, e as briófitas é um meio termo. Ela não vive dentro da água, mas ela não pode viver longe da água, em lugares secos ou sem chuva, ou até mesmo úmidos assim, mas sempre perto da água. Poucas espécies de musgos são capazes de suportar altas temperaturas, como a superfície de rochas ou barrancos expostos ao sol. E outras espécies sobrevivem em temperaturas muito baixas, como em locais do Polo Norte, onde são as únicas espécies de plantas. Algumas espécies vivem em água doce, mas nenhuma em água salgada. As briófitas são plantas diminutas e de estrutura delicada, que em geral não ultrapassam 5 centímetros de altura. São plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Essa é uma característica importante, porque os vasos condutores de seiva conduzem a seiva, o nome já fala. Seiva bruta, que vem da raiz das árvores, água e sais minerais que elas retiram da terra, e a seiva elaborada, que vem das folhas, feitas na fotossíntese. As briófitas, os musgos, não têm esses vasos condutores. Então, já a gente vai ver como esses nutrientes são transportados. Embora certas espécies de musgo apresentem sua porção central tecidos especializados na condução de água e nutrientes, mas que são diferentes dos vasos condutores dos demais grupos de plantas. Para que determinada espécie possa fazer parte de um grupo taxonômico, é necessário que compartilhem características e tenham o mesmo ancestral. Todas as plantas apresentam embriões que se desenvolvem dependentes do organismo progenitor. Progenitor seria o pai ou a mãe, o gerador daquele filhote, entre aspas. Em todo o reino Plantae, há indivíduos produtores de gametas, que são chamados gametófitos. Os gametófitos são estruturas que produzem as células reprodutoras, chamadas de gametas. Animais também têm gametas, tá? Então, as plantas e os animais possuem gametas. Para acontecer a reprodução, esses gametas precisam se fecundar, masculino com o feminino. Isso é chamado de reprodução sexuada. E há indivíduos geradores de esporos, chamados de esporófitos. Os esporos são estruturas que podem dar origem a uma nova planta, chamando assim esse tipo de reprodução assexuada, sem necessidade de fecundação. Em briófitas, os indivíduos que permanecem maior tempo em vida são os produtores de gametas. Por isso a gente diz que no caso das briófitas, a fase duradoura dela são os gametófitos. Já nós vamos ver na figura quais são essas partes, qual é a parte que forma o gametófito.
tá? Na planta. Há diversos tipos de briófitas, porém vamos considerar os musgos como representantes do grupo para a descrição da estrutura corporal e do ciclo de vida, certo? Aqui a gente tem duas curiosidades sobre as briófitas. Várias espécies de musgos do gênero Sphagnum formam as turfeiras, um tipo de vegetação muito abundante em regiões de clima úmido e frio. O acúmulo dessa vegetação forma a turfa, onde indivíduos do Sphagnum vão morrendo, e em locais de baixo índice de oxigenação se acumula, formando verdadeiras reservas de carbono. Lembrando que o carbono é um elemento formador do corpo dos seres vivos. As turfas são utilizadas em alguns países como combustíveis, principalmente no aquecimento de casas. Bioindicadores. As briófitas não têm estruturas que evitem a transpiração intensa e, assim, habitam preferencialmente ambientes úmidos e abrigados da luz direta. Dessa forma, elas são encontradas em abundância nas florestas tropicais e temperadas. Nesses locais, existem espécies de briófitas muito sensíveis à poluição e, portanto, sua ausência pode indicar má qualidade do ar. Por isso, elas são consideradas bioindicadores. Então, o que significa isso? Se você for num bosque, num lugar, numa região de floresta e não tiver musgo, sinal de que o ar está poluído, certo? Aqui nós temos os musgos revestindo todo o tronco de árvore. Nós temos a hepática, que é um outro tipo de briófita, e o antóceros também. Outro aqui está aumentado, tá, gente? É tudo planta bem pequenininha. A estrutura corporal das briófitas é denominada talo, que é formado por células pouco diferenciadas e não especializadas. O talo é dividido em cauloide, constituindo o eixo principal do corpo, semelhante ao caule das demais plantas. A partir do cauloide, distribuem-se estruturas laminares chamadas filoides, devido à semelhança com as folhas dos demais filos do reino Plantae, e a fixação do substrato é feita pelos rizóides, estrutura semelhante à forma das raízes, mas que tem somente função de fixação e não absorvem água e nutrientes como as raízes das plantas. Então, ao invés de ter raiz, caule e folha, as briófitas possuem o cauloide, rizoide e o filoide. A maioria deles faz quase a mesma função da raiz, do caule e da folha. Lembrando que eles não têm vasos condutores dentro do caule, certo? E as raízes não absorvem a seiva bruta. Então, aqui eu tenho um desenho de uma briófita aumentada, de um musgo aumentado, tá? Ele é bem pequenininho. Então, vocês podem observar que ela é dividida em esporófito, duas partes aqui, do lado direito, e gametófito. O gametófito é a estrutura que produz gametas, as células reprodutoras. E o esporófito é a estrutura que produz esporos, também estruturas reprodutoras, mas sem necessidade de serem fecundadas. Onde cair um esporo, vai nascer uma nova planta, tá? E do lado esquerdo eu tenho as partes desse musgo. Então eu tenho de baixo para cima o rizoide, faz o papel de fixar a plantinha no local, seja no chão, num tronco de árvore, coisa parecida. Eu tenho o cauloide, que é a estruturazinha onde vão sair os filoides, certo? Parece umas folhinhas pequenininhas. Aqui, começando o esporófito, eu tenho o pé, eu tenho a seta ou haste, vocês vão achar livro que está escrito haste, e eu tenho a cápsula. Essa cápsula, ela é produtora de esporos, certo? A parte mais duradoura na vida de uma briófita é essa aqui, ó, gametófito. Então, nós vamos entender aqui depois um pouquinho o processo de reprodução. No caso das briófitas, a absorção de água e nutrientes ocorre por todo o corpo. E a distribuição dessas substâncias é feita por um processo de difusão de célula para célula. Esse é um dos fatos que limitam o tamanho dessas espécies,
já que o processo é demasiadamente lento e seria inviável para plantas grandes. Então, se alguém perguntar, se alguma prova perguntar, por que as briófitas são plantas de pequeno porte? Porque elas não têm vasos condutores de seiva. Toda a água, todos os nutrientes são passados diretamente de uma célula para outra, sem ninguém para transportar. Então, ela não pode ser uma planta grande. Reprodução. As briófitas podem se reproduzir assexuadamente por meio de fragmentos que se destacam de determinado indivíduo. Ao caírem sobre um substrato com condições propícias, voltam a crescer. Então, esses fragmentos são os esporos, que caem lá da cápsula onde fica o esporângio. Então, aqui, ó, essa cápsula, essa estrutura é o esporângio, formada pelo pé, pela seta e pela cápsula. Essa cápsula vai produzir os esporos e em uma determinada época ela vai abrir. Esse esporo vai cair na terra e vai dar origem a essa estrutura aqui, ó, gametófito. O gametófito vai crescer, os gametas vão fecundar, vão formar o esporófito. Um forma o outro. Parece difícil, mas não é, tá? Um pouquinho de estudo vocês vão aprender facinho. Então, ó, fragmentos dos esporos que se destacam dos esporângios, os esporófitos, e caem no solo, ou na rocha, ou no tronco de árvore. Ao caírem num lugar onde tenha condições propícias, o que é condições propícias? A água principalmente. Eles crescem formando uma nova planta. Qual parte da planta? O gametófito. Já na reprodução sexuada, temos a formação dos gametas, masculinos e femininos. Lembrando que os gametas são células reprodutoras. Há espécies que apresentam os dois tipos de gameta em um único indivíduo. Ou seja, a mesma planta possui os dois gametas, são plantas hermafroditas, que a gente fala. E espécies que produzem gametas só masculinos ou só femininos. Os gametas são produzidos em indivíduos diferentes. Os gametas masculinos das briófitas apresentam dois flagelos. Flagelo é aquela caudinha, uma cauda, tá? Não é caldinha de doce, é cauda. É cauda com U. Cauda com L é doce. Cauda com U é o flagelinho para a célula nadar, que os permitem nadar até o gameta feminino. Por isso que ele precisa da água para se reproduzir. O gameta masculino precisa da água para nadar até o gameta feminino. Por isso que a briófita não cresce longe da água. Ela é dependente da água para a reprodução. Esse é o fato mais marcante na dependência da água para a reprodução. Pode grifar isso aí. Reprodução sexuada. A partir da fecundação, é gerado um zigoto, que se desenvolverá em um embrião que cresce dependente do gametófito onde foi originado. Tal embrião se desenvolve em um esporófito que continua ligado ao gametófito, recebendo nutrientes a partir dele. O esporófito maduro é constituído por três partes principais: pé, seta e cápsula. O pé fixa o esporófito no organismo progenitor, no gametófito papai dele, dando sustentação à seta, que é uma fina haste que emerge a partir do gametófito. No ápice da seta está localizada a cápsula, estrutura que abriga o esporângio, responsável pela formação de esporos. Ao encontrar condições favoráveis, quais são essas condições favoráveis? Água, principalmente, nutrientes. Os esporos germinam, dando origem a novos gametófitos que se desenvolverão e darão início a um novo ciclo de reprodução. A reprodução sexuada garante às briófitas maior diversidade genética. Por quê? Quando existe fecundação, eu tenho duas células diferentes que se juntam. Então, a terceira célula vai ser diferente das outras duas, com uma variação genética. Isso é bom. Quando eu tenho reprodução assexuada, normalmente
o descendente é idêntico dos pais, é um clone. Então não tem variação genética, a genética do filho e do descendente é igual da mãe e do pai. Esse fato é importante ao longo das gerações, pois a diversidade genética garante maior resistência a doenças e condições ambientais adversas. Isso acontece com os animais também. Quanto mais puro forem os animais, mais doentes eles ficam. Né? Por quê? Porque eles são tudo da mesma família, parentes, né? E todas as doenças que acometem um ser da mesma família vai acometer todos os outros. Então, normalmente, os cães de raça, eles são muito mais suscetíveis às doenças, por exemplo, do que os vira-lata, que se mistura por aí, né? Tendo descendentes com vários tipos de cães. Então, aqui eu tenho um esqueminha que vai ajudar a entender melhor. Ó. No número 1, gametófito é a partezinha maior da planta, que vai durar mais tempo. O gameta masculino nada até encontrar o gameta feminino de outra planta. Quando acontecer a fecundação, vai formar uma célulazinha nova. Essa célulazinha nova ainda está grudada aqui no gametófito. Ó. Ela vai se desenvolver e vai formar uma estrutura chamada esporófito. É onde tem o pé, a seta e a cápsula. Então, eu tenho aqui já a plantinha com as duas partes, gametófito e esporófito, certo? Quando os esporos são formados, a cápsula se abre e os esporos caem. Não é lindo isso na natureza? Não precisa da ajuda do ser humano. Há formação de esporos nos esporângios dentro da cápsula. A cápsula se abre liberando os esporos no ar. Parte desses esporos ainda são carregados pelo vento, né? E onde eles nascerem, se tiverem condições apropriadas, eles vão germinar. Os esporos dão origem ao novo gametófito e o ciclo das briófitas recomeça. Então, ó, gametófito, gametas, fecundação. Lembra que precisa da água para reprodução, isso é importante, tá? Depois, essa estrutura que fecundou vai virar o esporângio. Vai produzir esporo e formar um novo gametângio. Então, o gametângio forma o esporângio, o esporófito, né? O gametófito. E o esporófito forma o gametófito. Parece difícil, mas não é. Esse resuminho aqui é bem bom, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me contatar depois lá no WhatsApp. Certo? Então, por hoje é só a nossa aula, só as briófitas, para não fazer confusão na cabeça aí de vocês. Depois, nas próximas aulas, nós vamos ver os outros grupos de planta. Certo? Um abraço e até lá!